Após o desembarque de 6 de junho de 1944, os aliados tinham conseguido estabelecer-se nas praias da Normandia. Mas isso era apenas o início. À sua frente, erguia-se um desafio inesperado: o Bocage, um terreno cheio de sebes e muros naturais que transformava cada metro numa fortaleza alemã. O que parecia um avanço rápido para o interior de França transformou-se numa guerra lenta e brutal, em que cada campo se pagava com sangue. Mas como é que os aliados conseguiram vencer todos os obstáculos e avançar para leste? Hoje vamos responder a essa e a outras perguntas. Mas antes de começarmos, se és novo no canal, subscreve e ativa o sininho para não perderes nenhuma das nossas viagens por essas batalhas que mudaram a história da humanidade. E agora sim, vamos começar. Muitos dos objetivos inicialmente planeados ainda não tinham sido alcançados. A cabeça de ponte aliada estava firmemente ancorada na Normandia, mas ainda não era imune a um contra-ataque alemão em grande escala apoiado por divisões de tanques. De facto, à meia-noite do dia D, 156 mil soldados, quase 73 mil norte-americanos e pouco mais de 83 mil canadianos e britânicos, ocupavam um saliente costeiro que mal conseguia respirar entre crateras, sebes e aldeias destroçadas. Os aliados lamentaram cerca de 10 mil baixas nesse primeiro dia, com aproximadamente 2.500 mortos. Números duros que, ainda assim, ficaram abaixo dos piores presságios que circularam nos dias anteriores. Do outro lado, o alto comando alemão tentava medir o golpe. Relatórios oscilantes, estimativas de milhares de mortos, unidades desorganizadas. Mas uma convicção férrea nos gabinetes. A Normandia podia ser uma armadilha, uma distração que ocultava um desembarque maior no Pas-de-Calais. Essa fé no miragem prolongaria o sofrimento das suas tropas nos campos normandos. Só o general alemão Erwin Rommel percebeu rapidamente que os exércitos aliados tinham uma posição estável e firme, enquanto os alemães não tinham conseguido reagrupar os seus tanques. Concluiu então que a sorte já estava lançada, e lançada do lado aliado. Na Normandia, a muralha do Atlântico fora perfurada. Em praias como Omaha e Juno, os seus dentes ainda mordiam com força, mas já não era um muro contínuo. Era uma coleção de ruínas e ninhos de metralhadoras isolados, ameaçados pelo ritmo da máquina aliada. A Luftwaffe mal se via. As descolagens de aviões aliados contavam-se aos milhares, enquanto os caças alemães eram uma sombra que raramente cruzava o céu. No entanto, nenhuma praia tomada garantia uma vitória em terra. Restava a parte difícil: sair da beira do mapa e transformar os pés sobre a areia numa marcha imparável para o interior da Europa. Os aliados teriam de abrir caminhos onde eles não existiam. E tudo isso dentro de um labirinto verde chamado Bocage. O problema do Bocage não era poético, mas físico. Parcelas pequenas separadas por taludes de terra encimados por emaranhados de raízes e arbustos que a mão camponesa cultivara durante séculos. Valas em ambos os lados, caminhos encaixados que pareciam túneis. As sebes tinham quase 1,5 metros, e para um pelotão em avanço, cada sebe era um muro, e para um tanque, um trampolim traiçoeiro que se tentava trepar, expunha o seu ventre metálico à primeira granada ou ao clarão de um canhão escondido. As MG-42 alemãs vigiavam os acessos. Os canhões anticarro esperavam em emboscadas em L. Os morteiros ajustavam o tiro pelo ruído de cada lagarta. E os carros alemães, enterrados até a barcaça, apontavam o canhão por entre folhas úmidas. As tropas aliadas avançavam às cegas, sem saber o que, ou quem, as esperava adiante. Os primeiros dias após 6 de junho foram de duras tentativas. Empurrar, recuar, contar baixas e voltar a tentar. Em torno de Carentan, Saint-Lô, Caumont e Isigny, os norte-americanos descobriram que a insistência frontal contra a SEB só servia para oferecer cadáveres ao lamaçal.
Os generais aliados aperceberam-se de que só tinham duas opções: ou aprendiam depressa, ou acabariam mortos. Depressa, as patrulhas aliadas aprenderam uma verdade incômoda. O Bocage era mais forte do que qualquer buzina de comando. Então, as tropas começaram a inovar. A infantaria e os engenheiros de combate idealizaram novas estratégias. Os engenheiros tornaram-se artistas em abrir portas onde elas não existiam. Cargas ocadas, demolições controladas e cargas Bangalore para limpar sulcos. Usavam fumo para cegar os ninhos de metralhadoras ocultos, lançavam granadas por cima do talude e executavam assaltos para abrir brechas. Atrás, vinham os tanques Sherman, colados à infantaria, nunca à frente e jamais sozinhos. Criaram-se equipas mistas nas quais a espingarda e o lança-chamas caminhavam encostados aos flancos do carro. Mesmo com as inovações, o resultado imediato foi o impasse. As tropas aliadas precisavam de avançar depressa, mas não o conseguiam. A infantaria ganhava alguns metros. Empurrava para o campo seguinte, parava para se reagrupar, pedia fumo ou artilharia. E o ritual repetia-se uma e outra vez. Então surgiu uma ideia que mudaria a gramática do combate: os corta-cebes. Era um engenho simples e genial. Um sargento, Curtis Cullen, viu pedaços de aço numa praia, outrora parte de velhos obstáculos. Cortou-os e soldou-os à frente do Sherman em forma de pontas robustas, reforçadas com pernos. Assim nasceu o Rhino. O tanque já não tentava subir a parede, mordia-a. Com esses dentes metálicos abria um buraco em vez de ficar pendurado no chassi. De repente, o tanque podia aparecer onde não havia caminho, criando surpresas táticas. Romper aqui, ameaçar ali, entrar por um canto inesperado. Para os defensores alemães, habituados a poucas brechas e previsíveis, isso significou incerteza. O Bocage deixou de ser muro para se tornar porta. Mas dentes não bastam sem estratégia. A guerra nas sebes impôs o seu próprio método. Primeiro, os batedores localizavam a ameaça. Depois, os engenheiros preparavam a entrada, erguendo uma cortina de fumo que cortava as linhas de visão inimigas. Em seguida, fogo de supressão a muito curta distância. Então, passavam o Sherman com o Rhino e irrompiam as seções para limpar a parcela como se fosse uma divisão de uma casa. Entretanto, a leste do setor americano, Caen tornou-se a palavra que não abandonava os relatórios. No plano original, a cidade de Caen deveria cair no dia D, mas a realidade foi diferente. Os tanques britânicos, que avançaram depressa demais, ficaram sem a infantaria e sem os engenheiros que limpavam minas e removiam obstáculos. Quando os carros pararam, Caen estava a poucos quilômetros e, ainda assim, permaneceu fora do alcance aliado durante semanas. Para os alemães, a cidade era uma dobradiça. O seu controlo oferecia saídas para a planície a sul, terreno ideal para manobras blindadas e para instalar baterias de 88 milímetros. Para britânicos e canadianos, manter as divisões Panzer fixadas em torno de Caen significava aliviar a pressão sobre os seus aliados a oeste e impedir que contra-ataques blindados cortassem a cabeça de ponte. As primeiras tentativas de envolver a cidade doeram ao alto comando aliado. A 7ª Divisão Blindada, os Ratos do Deserto, empurrou até Villers-Bocage, mas uma emboscada de carros pesados alemães desarticulou a coluna de vanguarda. Para além das perdas materiais, os comandos aliados compreenderam que a Normandia não era o deserto. Aqui, a estrada era uma armadilha longa, ladeada por muros vivos que escondiam a morte. Decidiram então mudar a escala do avanço. Deixaria de ser uma manobra vistosa e enorme para se tornar uma sucessão de passos curtos, apoios sobrepostos e reconhecimento obsessivo. A 26 de junho começou a Operação Epsom. O 8º Corpo Britânico procurava girar em Caen, cruzar o Odon e estabelecer uma cabeça de ponte a sul do rio. O tempo estava cinzento, a chuva miúda e o terreno encharcado. Os alemães comprometeram as suas reservas, multiplicaram os contra-ataques e sacrificaram tanques e veteranos que já não poderiam ser substituídos. Epsom não tomou a cidade, mas esticou ao limite o músculo blindado inimigo. Dias depois,
A Operação Charnwood abriu com um bombardeamento noturno que caiu como um pano de ferro sobre os bairros do norte. Na manhã seguinte, britânicos e canadianos entraram entre ruínas e fumo e alcançaram o Orne. O norte de Caen era deles, mas o sul permanecia sob a sombra de canhões e arame farpado. A Operação Goodwood, a partir de 18 de julho, foi um golpe com 3 divisões blindadas lançadas a leste da cidade, por terreno mais aberto. Foi também alecionadora. Os preparativos não passaram despercebidos. A planície a sul encheu-se de canhões e posições anticarro alemãs, e o bombardeamento inicial não produziu o efeito desejado. Atrás, os carros avançaram por uma paisagem que rapidamente se encheu de torres em chamas. Fracasso ou êxito? Depende da bitola. Se o objetivo era obter uma ruptura decisiva, Goodwood não a conseguiu. Se tratava de fixar os Panzer, manter as reservas blindadas alemãs longe da frente americana e desgastá-las, cumpriu a sua função. E enquanto Caen devorava recursos e tempo, limitando a liberdade de manobra alemã, a ala ocidental acumulava aprendizes feitos veteranos, combustível, peças e munições. Ali, preparava-se uma operação cujo nome cheirava a velocidade Cobra. Mas, antes da Cobra, falemos de logística e do céu. Desembarcar num dia é um ato cheio de coragem. Sustentar o desembarque durante semanas é um milagre de embarcações, aço e cálculo. As praias por si só não bastavam, porque os grandes navios não podiam aproximar-se sem o risco de encalhar. Além disso, a ondulação de junho não perdoava. A resposta aliada foi engenharia em escala de epopeia. 2 portos artificiais, Mulberry A e Mulberry B, rebocados em peças desde a Inglaterra. Blocos de betão formaram diques. Navios velhos, afundados e alinhados, cortaram o mar. Passadiços flutuantes levaram caminhões da água para a terra. Porém, entre 19 e 21 de junho, uma tempestade brutal atingiu as engrenagens. O Mulberry americano, em frente a Saint Laurent, ficou destroçado. O Diarromanche sofreu danos, mas manteve-se de pé e foi reparado. Perderam-se vários navios e dezenas de milhares de toneladas de material. Ainda assim, o desastre deixou uma lição. Para ganhar a guerra era preciso capturar um porto de águas profundas. O olhar fixou-se em Cherburgo. O 7º Corpo, sob o comando de J. Lawton Collins, cortou a península do Cotentin para isolar a cidade e impedir reforços. A resistência alemã foi encarniçada. Cada reduto lutou como se o mundo dependesse dele, pois Hitler ordenara não recuar e combater até o último homem. A 26 e 27 de junho, Cherburgo caiu, transformada num amontoado de gruas retorcidas, cais demolidos e depósitos incendiados. O trabalho começou de imediato. Em julho, os primeiros navios voltaram a atracar. A porta atlântica abriu-se. Ao mesmo tempo, o combustível, indispensável para a guerra, começou a chegar por baixo do mar através do oleoduto Pluto, estendido desde a Inglaterra para alimentar os depósitos na costa francesa. Não tinha glamour nem rendia manchetes, mas cada gota que chegava a um caminhão, a um carro de combate ou a um avião era 1 quilômetro a mais rumo ao leste. Por sua vez, a superioridade aérea aliada traduziu-se numa campanha de restrição sistemática. Desorganizou horários, rompeu cadeias logísticas e obrigou os comandos alemães a mover colunas de noite e a dispersá-las durante o dia, atrasando qualquer contra-ataque coerente. O chamado Transportation Plan centrou-se não apenas nos comboios, mas em nós ferroviários, oficinas, cocheiras e depósitos de combustível, aumentando o efeito em cascata. A percepção alemã de estar à vista minou a moral e forçou-os a desperdiçar combustível em desvios e esperas. Além disso, o vínculo com a resistência francesa criou um círculo virtuoso. Os relatórios locais guiaram os caças-bombardeiros a alvos de alto valor tático, enquanto as sabotagens acabavam o que as bombas deixavam inutilizável. Os franceses colocaram explosivos em pilares, afrouxaram parafusos dos carris, sabotaram estações e transmitiram informações por rádios clandestinas. Tudo isso transformou reservas que deveriam chegar em dias em colunas que chegavam em semanas. Em conjunto,
Os aviões aliados ditaram o tempo da guerra. A Wehrmacht moveu-se quando pôde, não quando quis, e esse desfazamento deu aos aliados a iniciativa permanente. Neste contexto, Júlio avançou a passos curtos e dentes cerrados. A escolha do município de Saint-Lô obedeceu ao seu valor como encruzilhada. Permitia controlar o acesso a Coutances, Perrier e Vire, e a sua queda facilitava virar para Avranches. Mas Saint-Lô tornou-se símbolo e ferida aberta, uma cidade desfeita, de ruas sem esquinas e paredes sem teto. Omar Bradley, no comando do 1º Exército, ajustou então as ordens. Preferia romper num ponto com potência esmagadora, pelo que proibiu gastar homens e munições em frentes laterais que não contribuíssem para a brecha. A ideia de usar bombas de menor calibre visava manter transitáveis os corredores de assalto e evitar que a própria aviação criasse terreno intransitável. Esta mudança exigia maior coordenação entre corpos e sinalização clara a partir do solo. Usaram-se painéis e fumo, estabeleceram-se horários estritos e disciplinou-se a relação entre fogos e manobras. O objetivo: atravessar a rede de bocage, sair do labirinto e forçar a defesa alemã a manobrar em campo aberto, onde a aviação e os blindados aliados tinham vantagem. A 24 de julho, o clima e um mal-entendido fizeram com que parte do bombardeamento caísse quando não devia, e pior, sobre linhas amigas. Os bombardeiros aliados deveriam realizar um ataque preparatório para a Operação Cobra, mas o golpe foi adiado por más condições meteorológicas. Vários aviões não foram informados da alteração e, com má visibilidade, largaram bombas sobre posições norte-americanas. A ferida moral foi real, mas não deteve a máquina. Reforçou-se a sinalização e restabeleceu-se o cronograma para o dia 25. A 25 de julho, 2.250 aviões largaram bombas de 50 quilos sobre Saint-Lô. O bombardeamento teve um efeito psicológico devastador e desorganizou comandos, comunicações e reservas alemãs, rompendo cadeias locais de comando precisamente quando mais coesão necessitavam. Rapidamente, os engenheiros abriram passagens com cargas Bangalore e bulldozers e marcaram corredores com fitas. A chave não foi apenas o impacto inicial, mas a rapidez com que unidades frescas exploraram a brecha, impedindo que a defesa reconstruísse uma frente contínua. A Operação Cobra demonstrou que a combinação de potência aérea seletiva, engenharia agressiva e exploração mecanizada podia transformar semanas de estagnação em dias de avanço. O êxito, porém, teve o seu lado negro. Bombas errantes da 8ª Força Aérea caíram sobre as posições do 2º Batalhão do 120º Regimento de Infantaria, matando quase uma centena de soldados norte-americanos. Entre eles o tenente-general Leslie J. McNair. Nos dias 27 e 28 de julho, os avanços aliados deixaram de se contar com dedos tímidos. Coutances caiu. A 4ª Divisão Blindada lançou-se para sul com a ousadia de quem sabe que empurra uma porta já cedida e, ao anoitecer de 30 de julho, chegou a Avranches. Esse desenvolvimento permitiu acelerar e assegurar a ponte de Pontaubault, que abria o caminho para a Bretanha e Nantes. Hitler, que desconfiava de recuos ordenados, ordenou a contraofensiva Lüttich. A partir de Mortain, os blindados alemães deveriam golpear rumo a Avranches, cortar o estreito gargalo por onde haviam passado as colunas americanas, cercar unidades e ganhar tempo. Mas o plano ignorava um detalhe fundamental: o céu. O ataque alemão deslocava-se de dia, por estradas expostas, com combustível racionado e sob aviões aliados que patrulhavam sem oposição séria. Os Hawker Typhoon e os Thunderbolt atacavam as colunas, enquanto a artilharia guiava os seus fogos com observadores avançados. Em poucos dias, Lüttich transformou-se num dique rompido que, além disso, expôs a retaguarda alemã. Então surgiu no horizonte a palavra que fechou o capítulo normando: falaise. Do norte, o 1º Exército Canadiano lançou a Totalize a 8 de agosto, e dias depois, a Tractable. O seu eixo apontou à localidade de Falaise e ao sul. Do sul,
As forças norte-americanas empurraram por Le Mans e Argentan. No meio ficou uma planície por onde tentaram escapar os restos de divisões alemãs que ainda conservavam coesão. Totalise e Tractable introduziram táticas de choque noturno e uso maciço de fogos guiados por marcadores, procurando surpreender posições estáticas. Ainda assim, o fecho exigiu sincronização milimétrica entre eixos que avançaram a ritmos desiguais. No setor sul, pesou o temor de fogo amigo caso norte-americanos e canadianos se precipitassem um para o outro sem uma imagem clara. Mais a norte, a resistência alemã montou defesas de última hora em aldeias e elevações. Os engarrafamentos complicaram o fluxo de munições e a evacuação de feridos. A nuvem de pó reduziu a visibilidade, e os mapas ficaram obsoletos em horas. Apesar disso, a geometria operativa impôs-se. Cada quilômetro ganho estreitou o funil e aumentou o castigo sobre as colunas em retirada. Falaise caiu no dia 16. A garganta por onde os alemães tentaram sair estreitou-se em Chambois e nas alturas de Mont-Tormel. Ali, a primeira divisão blindada polaca agarrou-se a uma elevação que dominava a saída. Aguentou cercada, disparou sobre colunas que tentaram cruzar e pediu fogo sobre as próprias posições, porque era isso ou ser varrida. Nas estradas, o cenário foi infernal. Veículos queimados, cavalos extenuados, soldados a correr a campo aberto e a cair sob fogo cruzado. Do sul e do oeste, norte-americanos e franceses empurraram para o cruzamento. Do norte, canadianos e britânicos apertaram. A 21 de agosto, a brecha fechou-se. Dezenas de milhares de prisioneiros, milhares de veículos abandonados ou destruídos, comandos afastados, unidades feitas em pedaços. Muitos outros conseguiram cruzar o Sena. A história discutiu durante décadas quantos e se poderia ter fechado antes, mas o sentido estratégico não exigiu debate. A espinha dorsal do grupo de exércitos B alemão ficou partida. Enquanto o ferrolho se fechava na Normandia, no sul de França, uma nova vaga aliada, a Operação Dragoon, projetou-se a partir do Mediterrâneo. O oeste alemão encontrou-se entre dois empurrões convergentes. Nos mapas de agosto voltou a aparecer Paris, que não era objetivo imediato. Eisenhower pretendeu contornar a capital para não travar a logística em ruas estreitas, nem desviar combustível para uma batalha urbana. Mas a 19 de agosto, a cidade levantou-se. A resistência golpeou, as barricadas cresceram e rumores sobre ordens de destruição ensombraram a decisão. De Gaulle pressionou para libertar a capital. A segunda divisão blindada de Leclerc entrou em 24 de agosto. A quarta divisão de infantaria norte-americana pressionou pelo sul. Houve tiroteios, rendições, abraços, sinos a tocar, bandeiras escondidas que voltaram à luz. A 25 de agosto, Paris estava livre. De Gaulle caminhou em linha reta pelas suas ruas, como se a violência dispersa não lhe dissesse respeito, e restituiu a ideia de França em solo francês. Na última semana de agosto, as colunas aliadas tocaram o Sena ao longo de uma frente ampla. No dia 25, a segunda blindada norte-americana contactou divisões britânicas e canadianas perto de Elbeuf. No dia 27, os canadianos sangraram na floresta de Lalonde, contra uma defesa obstinada em ganhar horas para cruzar o rio. No dia 30, a terceira divisão canadiana entrou em Rouen. Em 1º de setembro, Eisenhower assumiu o comando direto de todas as forças terrestres aliadas. Ficou pela frente uma discussão logística: avanços estreitos e profundos ou frente ampla. O combustível não era infinito, as estradas também não. Os portos, apesar de Mulberry, Arromanches e Cherburgo, continuavam a ser estrangulamentos. Decidiu-se então prosseguir em largura, ligar-se às forças que avançavam do sul, empurrar para a linha Siegfried e abrir portas para a Alemanha. O que deixou a Normandia? Deixou um mapa diferente e um mito quebrado. A muralha do Atlântico, durante anos invocada como barreira intransponível, acabou por ser uma fiada de dentes cariados que não resistiu à combinação de engano, coragem e esmagadora superioridade material. Deixou, sobretudo,
uma demonstração de vontade sustentada e de aprendizagem acelerada. O inimigo soube aproveitar o terreno como poucos. Os aliados aprenderam a negar-lhe a vantagem. De se estatelarem contra as sebes, a desenhar dentes de aço, de procurar linhas perfeitas, a tolerar o combate fragmentado, de lutar por metros a preparar rupturas medidas em dezenas de quilômetros. A superioridade aérea transformou cada carroça alemã em alvo. A logística converteu praias e ondulação em portos e cais e estendeu sob o mar tubos por onde circulou combustível suficiente para alimentar um continente em marcha.